Na Rádio Bandeirantes, AgroMais. Depois de lagartear no final de semana, Márcio Fernandes aqui está. Tudo bem com você, querido? Boa tarde. Tudo bem, Joel? Boa tarde. Um agro boa tarde para você. Um agro boa tarde, boa Ana. Tarde. Que a semana seja produtiva, né, para todos nós. Tomara. Eu lagartei aqui no interior de São Paulo e aí o sol lá queima, viu? Opa, bastante. Com certeza. Muito, aliás. Foi legal o final de semana? Parei em Descansou algumas bem? sinaleiras, inclusive. Sabe o que é, né? Sinaleira também, né? O quê? Sinaleira é o farol. Ah, sim. Ou o farol. semáforo. Ou semáforo, isso aí, Ana. Parei em várias, inclusive. Bom, ficaremos horas aqui falando, né, dessas questões culturais. É verdade. Ô Márcio, vamos primeiramente falar da nuvem de gafanhotos. Isso. Tô vendo aí no seu radar, ela tá bem menor, hein, cara? Aliás, ela Acho que diminuiu. foi na quinta-feira, ela tava bem densa. Ô, Ana, veja ali na imagem, não dá pra Tem gente mostrar? 20% só nessa imagem. 20%? Aqui. Significa que 80% ó, já era Zé Fini. Mataram a maior parte dos gafanhotos? Eles ficaram mais parados porque o tempo contribuiu, Joel, e aí as pulverizações aérea e terrestre foram lá e praticamente dizimaram. Mas é a primeira nuvem, a primeira que está mais perto do Brasil, aquela de Entre Rios, a cerca de 100 quilômetros da nossa fronteira, e as outras duas continuam sendo monitoradas diariamente, né? Uma no noroeste ainda da Argentina e outra lá no Paraguai. A mais preocupante era essa que foi combatida. Absolutamente. Foi combatida 20%, pelo menos foi o que sobrou. É uma nuvem bem pequena agora, mas também precisa ficar de olho, porque a gente está falando aí de mais de 6, 5 quilômetros ainda. Então, nossa, ainda sobra muito animal. Sobra bastante coisa. E cadê a frente fria que ia espantar os gafanhotos? Ela veio no Rio Grande do Sul, Ana. Bateu lá no Rio Grande do Sul, choveu no fim de semana, esfriou um pouquinho. Ajudou um pouquinho também? Choveu um pouquinho também em algumas regiões, esfriou um pouco também e a temperatura muito similar com a Argentina. E aí foi isso que acabou acontecendo com os gafanhotos. Eles ficam mais parados, né? Não tem tanta alimentação, porque eles também ficam mais impossibilitados de voar. E aí não tem ventos, também os ventos contribuíram, ou seja, a falta de vento contribuiu. E aí os gafanhotos foram embora. Resta agora 1-0 pra gente, resta agora torcer pro 3-0. Certeza. Ô, Ana, você já comeu carne de soja alguma vez? Sim, eu gosto. É gostoso de vez em quando, né? Uhum. Eu também. Soja dá pra fazer muitas coisas, né? Dá. Você já comeu a soja também torradinha? Torradinha. Igual amendoim? Também dá pra cozinhar em casa e fazer uma vinagrete. Fica bom. O vinagrete eu nunca fiz. Dá pra fazer, fica bom também. Soja é bacana. E é um farelo também importante para alimentação animal. É uma commodity que tem uma participação importantíssima no mercado brasileiro, né? No mercado mundial, eu diria. No mercado mundial, é claro. Mas o Brasil, por ser um grande produtor de soja, acaba ganhando muito dinheiro com essa oleaginosa. Muito dicotiledônia. Essa foi fogo, hein? Pelo Tá vendo? amor. O feijão chinês. Sabia que também é conhecido como feijão chinês? Não. Não. Isso é Feijão novidade. chinês. Até porque, né, vem de lá, essa oleaginosa. Dicotiledônia, só explicando, não tem nada. Aquelas culturas inúteis, né? São aquelas sementes que você aperta e ela se divide ao meio, né? Já viu isso? O amendoim, por exemplo. O amendoim ele é dividido em duas partes, a sementinha, né? É uma dicotiledônia. Bom, vamos falar de soja então. Desculpa aí, viu, gente? Na Vamos batata falar de soja. frita e no ovo frito também tem soja. Porque tem o óleo de soja. O óleo, verdade. Verdade. Tá vendo? Tem soja em tudo, gente. Porque chocolate, maquiagem, tem soja em espuma de colchão. Olha, o que não falta, na verdade, é a usabilidade, viu, Joel e Ana, para a soja brasileira. Aliás, ficaremos horas, eu talvez diria dias aqui falando desta que é a principal commodity brasileira e a principal do agronegócio mundial. Nós temos aí mais de 250 mil produtores aqui no Brasil, a gente está falando de 1.500, aliás, 1,5 milhão de empregos diretos, né, na soja. Nós somos o maior produtor do grão, do óleo, do farelo de soja, o maior exportador. A gente fica sempre ali, viu, Joel? Muito próximo dos Estados Unidos. Nos últimos anos, a gente quase bateu os Estados Unidos na produção de soja. Esse nível, Mas agora, neste ciclo 2019-2020, nós passamos os Estados Unidos. Puxa vida. Somos o principal produtor de soja do mundo. Por isso que tem que plantar por aí mesmo, que o Brasil dizima a Amazônia, acaba com a Amazônia. O Brasil está
colocando muitas potências no bolso na agricultura, né? 115 milhões de toneladas também nesta safra, exatamente. Bom, e aí a gente sabe que a soja, além de ser usada em vários... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que tem muita gente querendo queimar o Brasil lá fora, por isso. Claro. Nós estamos crescendo e muito. O Brasil tem se destacado demais nas últimas décadas na agropecuária. Então, por isso que, às vezes, algumas outras potências têm por interesse indireto atacar o Brasil. Claro. Por exemplo, até mesmo os Estados Unidos, porque nós fornecemos soja para o país asiático, é o nosso principal comprador, e os Estados Unidos também. Então fica aí essa briga, essa guerra comercial entre Estados Unidos, Brasil e China, né? Principalmente, ultimamente a gente viu também a China e os Estados Unidos na OMC aí também se degladiarem e até imaginávamos que poderia sobrar alguma coisa mais para o Brasil. O importante, Joel, é que esse é o nosso, no PIB da agropecuária, no Produto Interno Bruto, a soja tem um peso extremamente relevante. E aí a gente fica preocupado, né, desse grão, na verdade, que é utilizado em larga escala como proteína de origem animal. Citamos aqui, inclusive, algumas usabilidades da soja. A gente tem que lembrar que ela também tem a sua cotação lá em Chicago e é importante ficarmos de olho no mercado, seja no mercado futuro ou no mercado físico, no preço da soja, porque se acontece alguma coisa com a agricultura, ou seja, se a gente tem algum problema climático ou de doença nas lavouras de soja, qual é o impacto disso para quem está nos ouvindo nesse momento, diante de tantos produtos que nós citamos aqui que vêm da soja? O impacto é direto no bolso. Acaba subindo o preço do grão, né? Seja para o custo de produção do produtor, para a venda, a falta às vezes do produto no mercado interno, e aí é o preço. A lei da oferta e da demanda, né? Ou seja, tudo aquilo que está faltando, o preço aumenta. O que tem demais, o preço acaba baixando. Então a soja é um dos produtos que eu diria, nessa balança comercial, ela é muito bem equilibrada. Aí o produtor, como é que ele recebe para plantar? Ele faz o que alguns chamam de hedge. Vem cá, essa produção toda que você está dizendo, ela vai converter em preço para a dona de casa que está ouvindo a gente? Porque se a gente está produzindo mais, teoricamente, estamos colocando mais produto no mercado. Teoricamente também, o preço deveria cair do óleo de soja. A dona de casa que está nos ouvindo, será que vai pagar mais barato por essa grande produção? Ou essa produção, boa parte dela, está indo para fora do Brasil? Nós somos, inclusive, boa pergunta, Joss, 60%, 70% de tudo que nós produzimos de soja vai para fora. Ou seja, o nosso mercado é extremamente demandador. Nós temos um comprador muito grande, né? Porque lá eles usam para várias coisas, na China especialmente, mas para vários outros países que a gente manda. Então, não necessariamente quando nós temos uma produção muito grande, o preço diminui aqui no mercado interno. Mas é engraçado que sempre ao contrário isso acontece. Já falamos sobre a gasolina, né? Sobre o óleo diesel, por exemplo. Nem sempre quando sobe na bomba, sobe na refinaria. Ou quando desce, principalmente na refinaria, e que a gente vê acontecer várias vezes o preço cair na refinaria, na bomba o preço não cai para o consumidor. Então com a soja acontece a mesma coisa. Infelizmente, nem sempre a gente tem o lado bom. Mas engraçado que quando é o lado ruim, ou seja, se faltar muito produto no mercado, nós vamos pagar sim o preço. Aí a gente vai ter que começar a comprar. Tudo aquilo que o país não é autossuficiente, ele acaba importando, acaba comprando. Quando você compra, fica mais caro. Então, a gente tem que torcer para que a soja, na verdade, na produção agrícola brasileira, ela se mantenha nessa estabilidade de produção, de produtividade. Por vários motivos. Por vários motivos. A balança comercial ela tem que se manter estável, na verdade. Tá. E a gente tem os cultivos, né? Ou seja, épocas em que são cultivadas. No sul, a gente tem uma janela que começa lá em setembro, vai colher em janeiro, e depois em outubro no Mato Grosso. O Mato Grosso é o principal produtor de soja brasileira, o estado do Mato Grosso. E é lá no semiárido, inclusive, né, no cerrado brasileiro, na verdade, que a gente produz essa oleaginosa em maior escala, Joel e Ana. Junho, só para a gente finalizar, agora nós tivemos um recorde, eu até trouxe o número. O Brasil mandou lá para a China 11,6 milhões de toneladas, somente no mês de junho, porque a nossa produtividade foi alta, nós produzimos bastante soja e enviamos para o nosso principal comprador do país asiático. Fechado. Márcio Fernandes, meu querido, muito obrigado pelas suas importantes informações de todas as tardes, tá bom? Aliás, uma curiosidade, você sabe em que ano que a soja chegou aqui no Brasil? Foi em 1901, na região de Campinas, vinda da China, vinda do país asiático, né, desembarcou para ser uma cultura em larga escala e, ao mesmo tempo, até porque você
começou esse nosso bate-papo falando aí do interior e eu estava na região de Campinas, por isso que eu me lembrei agora no final de semana. Só que Campinas, interior de São Paulo, não é o principal produtor de soja. Lá a gente encontra citros, laranja, cana-de-açúcar. Agora é o Centro-Oeste. E a soja subiu. Disse. Região Sul e região Centro-Oeste. E nós devemos muito isso à Embrapa. Embrapa que adaptou a soja para ser plantada na região Centro-Oeste, que até então era desconhecida para a agricultura. A gente tem um produto geneticamente modificado mais seguro, muito seguro. Aliás, eu tenho certeza que os ouvintes nesse momento estão muito curiosos com relação à soja. E se tiverem algumas dúvidas, mandem aqui pra gente, que eu tenho o maior prazer em responder. O que eu sei, eu falo. O que eu não sei, eu peço ajuda pro Joel. Boa, garoto. Valeu, Márcio. Um abraço para você. Valeu, Boa semana. mais. Valeu, gente. Até